Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Amém, glória a Deus. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: aperte o cinto, porque o Senhor vai falar com você agora. Eu queria, convidar aqui o pastor Yong Shin Wo, junto com o pastor André Bai, e vamos recebê-los com uma salva de palmas em nome de Jesus. 여러분 안녕하십니까? Olá, bom dia a todos. 저 어느 나라 사람처럼 보입니까? Me parece que nacionalidade que eu tenho? 저는 한국 사람입니다. Eu sou coreano. 사람들이 한국에서 왔다 그러면 노스 코리아에서 왔냐, 사우스 코리아 항상 물어봐요. Quando eu digo eu sou coreano, então pessoas perguntam do norte ou do sul. 저는 사우스 코리아에서. Eu sou de Coreia do Sul, não se preocupa. 오늘 진짜 호황 목사님께서 이 시간 주셔서 너무 감사하고요. Muito obrigado pela esta oportunidade para o pastor João e a igreja. 이제 4월 말에 박욱수 목사님이 여기 오시는데. No final de abril, o pastor Oksu Park, o fundador da missão Boa Notícia, vem aqui nesta igreja. 저를 가르쳐 주신 스승 목사님이시죠. Ele é meu mestre, meu pastor. 목사님 오시기 전에 저희 선교회를 좀 여러분들에게 소개하고 싶고. Então, antes o pastor vinha para Portugal, nessa igreja Lagoinha, nós queríamos apresentar sobre a nossa missão. 한국 교회가 어떤 마음으로 어떻게 신앙을 하는지 여러분들한테 좀 이야기 드리고 싶습니다. Então, queríamos partilhar com os irmãos como a igreja coreana nós servimos Deus este evangelho. 먼저 창세기 1장 다 같이 읽겠습니다. Nós vamos ler a Bíblia primeiro, Gênesis capítulo 1. 창세기 1장 1절부터 5절까지 읽도록 하겠습니다. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até versículo 5, vamos ler. A minha versão da Bíblia é Ará. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diz Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. 여러분 성경은 총 66권인데 A Bíblia tem 66 livros. 이 66권 속에는 하나님의 마음이 들어 있습니다. Dentro dos 66 livros da Bíblia tem coração de Deus. 우리는 하나님을 볼 수 없기 때문에 Nós não podemos enxergar Deus pelos nossos olhos. 하나님의 마음을 하나님은 우리에게 전달하고 싶어 하십니다. Mas Deus queria transferir o coração de Deus para nós. 여러분 참된 행복이란 건 무엇이냐 하면 Qual é a verdadeira felicidade? 부부가 같이 살아도 Sim, tem casal vive juntos, uma mulher e homem. 한 집에서 같이 자고 일어나고 똑같이 살아도 Dentro da mesma casa, vivemos juntos, moramos, também despertamos juntos. 마음이 서로 흐르면 행복해요. Quando tem coração juntos é feliz. 근데 부부 사이라도 Mas mesmo que seja relacionamento matrimônio, 아내하고 남편이 마음이 흐르지 않으면 quando o coração da esposa e esposo não está fluindo um ao outro, 서로가 고통스럽습니다. então aquele casal fica sofrido. 직장에서도 그렇습니다. No trabalho também. 직장 다니는 사람들한테 물어보면 Perguntando às pessoas que trabalham, 여러분 뭐가 제일 힘듭니까? o que é mais difícil no seu trabalho? 여러분 뭐 월급이 적은 것도 힘들고 Sim, às vezes tem pouco salário é difícil, 일을 많이 시키는 것도 힘들고 tem muito trabalho é difícil, 뭐 여러 가지 어려운 점이 있는데 tem várias dificuldades na empresa, no trabalho, não 근데 é? 뭐가 제일 어려운지 Mas 아십니까? qual é a dificuldade maior no trabalho? 직장 다니는 사람들에게 제일 어려운 것은 Então, as pessoas que trabalham na empresa, a dificuldade maior é 사람과 관계입니다. relacionamento com outras pessoas. 특히 내 위에 있는 상사와의 관계입니다. Especialmente com as pessoas que superior de mim. 그 관계가 좋지 않아서 갈등을 겪고 어려움을 겪는 사람들이 정말 많아요. Por não ter bom relacionamento com essas pessoas, tem pessoas passar dificuldades. 월급이 적어서 회사를 그만두는 것보다 Então, pessoas não
deixam o trabalho por causa do pouco salário. 예, 사람과 관계가 좋지 않아서 그만두는 사람이 정말 많습니다. Por causa daquele relacionamento com outra pessoa, pessoas deixam trabalho. 예, 똑같은 사무실 안에서 일을 하지만 Trabalhamos dentro do mesmo escritório. 예, 서로가 마음이 흐르지 않으면 Quando não fluímos nossos corações um ao outro, 예, 그 장소 안에 있는 게 불편해져요. ficando dentro do escritório já é difícil e incômodo. 예, 시간이 지나면 이제 고통스러워지는 거예요. Passando mais tempo, este sofrimento fica aumentado. 여러분, 인간의 참된 행복은 어디서 오느냐 하면 De onde vem a verdadeira felicidade do homem? 하나님과 마음이 흐르는 데서 옵니다. Quando nosso coração está fluindo com o coração de Deus. 하나님의 마음을 느낄 때, Quando nós sentimos o coração de Deus. 하나님의 마음이 우리 속에 흐를 때, Quando o coração de Deus entra no nosso coração. 예, 저는 독일에 온 지 지금 한 12년 됐습니다. Eu estou na Alemanha já há 2 anos. 예, 그 전에 저는 한 미국에서 한 10년 정도 이제 선교를 했고요. Antes de vir para a Alemanha, eu fazia missão nos Estados Unidos durante 10 anos. 예, LA에서 한 6년 있었습니다. Eu estava em Los Angeles durante 6 anos. 그 다음에 이제 하와이에서 한 4년 있었어요. Depois eu fui a Hawaii, a ilha dos Estados Unidos, 4 anos. 여러분 하와이 가봤습니까? Alguns de vocês aqui já foram para Hawaii? 예, 정말 아름다운 É 도시인데. uma ilha maravilhosa, Yeah. bonita. 그리고 이제 2011년에 독일로 왔어요. Então, no ano 2011, eu cheguei à Alemanha. 우리 아이들이 그때 이제 어렸는데, Então, sim, minhas crianças eram pequenas. 예, 딸이 셋이 Eu 있습니다. tenho 3 filhas. 그 독일 학교에다가 이제 데려갔어요. Então, nós levamos, né, a escola da Alemanha. as 그때 minhas 이제 filhas. 2월 달인데, Era fevereiro. 예, 독일 날씨는 춥잖아요. Fevereiro lá na Alemanha é muito frio. 아이들이 하와이는 날씨가 좋은데 독일에 오니까 막 잘 못 견디는 거예요. Hawaii é quase paraíso, não é? Todo ano tem uma clima maravilhosa, mas a Alemanha é muito frio. 학교 교장 선생님을 만났어요. Nós encontramos o diretor da escola. 교장 선생님이 어디서 왔냐고 묻는 O 거예요. diretor perguntou para mim, de onde vem, senhor? 아, 미국에서 왔다고. Ah, eu vim dos Estados Unidos. 미국 LA에서 살다가 Nós morávamos em Los Angeles 아, 그리고 하와이에서 살다 왔다. e depois nós fomos para Hawaii. Agora nós estamos aqui na Alemanha. 갑자기 교장 선생님이 탁자를 탁 치시면서 O diretor da escola, ele bateu a mesa assim. 왜 독일에 왔냐고. Por que vocês vieram aqui à Alemanha? 내 소원은 하와이에서 사는 O 건데 meu sonho é viver a Hawaii. 왜 거기서 살지 여기 왜 왔냐고. Vocês podem ficar aí, por que vocês vieram aqui à Alemanha? 독일에 와서 날씨도 그렇고 좀 모든 게 새롭더라고요. Quando cheguei lá na Alemanha, todas as coisas são novas, climas, 하루는 pessoas. 이런 일이 있었습니다. Uma vez, 교회 저녁에 자매님 한 분이 남편하고 교회를 찾아오셨어요. era uma noite, uma irmã da igreja, ela visitou a minha casa à noite. 얼굴이 표정이 너무 안 좋은 Mas a 겁니다. cara dela era bem escura. 자매님 무슨 일입니까? O que passa, irmã? 보통 독일은 저녁에 약속 없이 안 찾아오거든요. Normalmente lá na Alemanha, pessoas não visitam à noite sem agendamento. 근데 약속도 없이 그냥 저녁에 불쑥 찾아온 겁니다. Mas ela visitou a minha casa sem agendamento, de repente. 이제 거실에 앉아서 같이 이야기를 하는데 Então nós sentamos na sala de estar conversamos. 근간에 이 자매님이 몸이 안 좋은 거예요. Recentemente ela não sentia bem o corpo. 그래가지고 한 달 전쯤에 병원에 가서 이제 검사를 받았어요. E ela fez análise mês atrás no hospital. 이제 그날이 검사 결과가 나오는 날이었어요. Aquele dia saiu o resultado daquela análise. 의사가 이야기했습니다. O médico diz: 진아 씨 정말 죄송합니다. "Ah, senhora Gina, peço desculpa. 당신 가슴에 악성 종양이 있습니다. Então, mamá, tem cancro. 그것도 아주 안 좋은 종양입니다. É muito sério." 이 자매가 너무 충격을 받은 거예요. Ela ficou chocada. 젊은 나이에 Tem uma idade nova ainda. 자기가 암에 걸릴 거라고는 한 번도 생각해 본 적이 Ela 없죠. nunca imaginou que ela vai pegar o cancro. 여러분도 그럴 거 아닙니까? Também vocês acham, não é? 누가 내 인생에 암이 찾아올 거라고 생각합니까? Quem imagina na sua vida vem este cancro? 충격을 받은 거예요. Ela ficou chocada. 병원에서 나오자마자 Ela saiu do hospital. 가족들한테 전화를 한 겁니다. Ela ligou para a família. 두려운 겁니다. Ela tem medo. 젊은 나이에 이제 내가 죽어야 된다 생각해. 두려운 Então 겁니다. eu tenho ainda não é essa idade muito nova, mas daqui a pouco eu vou morrer. 친구들에게 전화를 했어요. Ela ligou para os amigos.
그리고 더 이상 전화할 데가 없으니까 Depois de ligar todas as pessoas que ela conhece, 목사를 찾아온 거예요. ela visitou o pastor por último. 자기 이야기를 쭉 하는데 Ela contou a sua história. 너무 안 된 겁니다. Então eu fiquei também muito triste. 야, 이 자매님이 젊은데 암에 걸려서 이제 어떻게 하지? Ela é ainda nova, mas tem cancro. O que que eu faço para ela? 또 걱정이 생겼어요. Então chegou outra preocupação. 자매님 이야기가 끝나고 나면 A irmã estava falando, não é, a sua história para mim, então eu estava ouvindo. 제가 목사니까 위로를 해줘야 되잖아요. Então depois de terminar a história dela, sendo pastor, eu tenho que falar alguma coisa para ela, não é? 야, 내가 도대체 무슨 말을 해야 이 자매가 위로를 받을까? Que palavra posso dar para ela para consolar o coração da irmã? 참, 이게 목사가 힘든 거예요. Isso é a dificuldade dos pastores. 내가 무슨 말을 하면 이 자매님이 죽음 앞에 있는데 위로를 받을 수 있을까? Ela agora está diante do morto, então que palavra posso consolar o coração da irmã? 할 말이 없는 겁니다. Eu não sabia que qualquer tipo de palavra. 어제 자매님 이야기가 끝날 때쯤 됐는데 Então quase terminar a história dela, 갑자기 무슨 생각이 하나 탁 떠올랐어요. mas Deus inspirou meu coração. 그렇지. É verdade. 내 안에 예수님이 계시지. Dentro de mim eu tenho Jesus Cristo. 나는 병을 못 이기지만 Eu não posso prevalecer essa doença, 예수님은 병을 이기시지. mas Jesus pode. 그 생각이 나는 겁니다. Deus inspirou-me este pensamento. 마음이 갑자기 평안해지는 거예요. Chegou uma grande paz no meu coração. 그러면서 정말 그날 예수님이 내 안에 계신다는 게 그렇게 감사했어요. Então eu fiquei muito agradecido àquele facto que Jesus está no meu coração. 예수님이 안 계셨더라면 Se Jesus não estivesse no meu coração, 내가 이 절망 앞에 죽음 앞에 있는 자매에게 무슨 이야기를 할 수 있을까? que palavra posso dar para ela está diante da desesperança e a morte? 근데 예수님이 계시니까 Mas tenho Jesus Cristo agora. 해줄 말이 있는 겁니다. Eu posso falar uma esperança para ela. 자매님 이야기가 마쳤어요. Depois de terminar a história dela, 제가 eu 이야기했습니다. comecei a falar para ela. 자매님 Irmã, 걱정하지 마세요. não se preocupa. 깜짝 놀라는 겁니다. Ela ficou chocada outra vez. 자매님 걱정하지 마세요. Não se preocupa, irmã. 우리 안에 예수님이 계십니다. Dentro de nós temos Jesus Cristo. 우리는 병을 못 이깁니다. Nós não podemos prevalecer o cancro. 우리는 암을 못 이깁니다. Nós não podemos prevalecer a doença, 하지만 예수님은 이기십니다. mas Jesus pode prevalecer todas as coisas. 방에 위에 등이 켜져 있었어요. Então tinha lâmpada lá em cima. 방에 이제 저녁이라서 등이 켜져 있습니다. Era noite, então nós ligamos a luz. 자매님 등을 보십시오. Irmã, olha esta lâmpada aqui. 등은 자기가 빛을 내려고 노력하지 않습니다. A lâmpada não se esforça para fazer a luz, 하지만 mas 전기하고 연결만 되면 quando esta lâmpada está conectada com a eletricidade, 저절로 빛이 납니다. automaticamente a lâmpada vai brilhar. 자매는 우리도 그렇습니다. Irmã, nós somos também assim. 우리 아무것도 아닌 인간이지만 Nós somos nada, somos ser humano. 우리가 정확하게 하나님의 마음과 연결만 되면 Mas quando nosso coração está conectado exatamente com o coração de Deus, 그때부터 하나님이 우리 안에서 일을 하십니다. a partir daquele momento Deus começa a operar dentro do nosso coração também. 아멘. Amém? 여러분 전기는 전선을 통해서 흐릅니다. Eletricidade não é vai passar através do fio elétrico. 예, 전선만 연결돼 있으면 전기는 갑니다. Quando está conectado o fio elétrico, qualquer lugar a eletricidade vai. 예, 제가 포르투갈은 잘 모르겠는데 Eu não sei cá em Portugal, 독일은 그래요. mas a Alemanha é assim. 포르투갈도 그렇습니까? Portugal também é assim. 자, 전선을 화장실로 갖다 놨어요. Então nós conectamos fio elétrico para a casa de banho. 전기가 가다가 A eletricidade vai. 와, 화장실이다, 냄새 난다, 가지 A casa 말자. de banho tem cheira mal, eu não quero entrar. Assim? 그래 합니까? Assim faz a eletricidade? 아니에요. Não. 전기는 선만 연결돼 있으면 어디든지 갑니다. Qualquer lugar seja onde está conectado o fio elétrico, então a eletricidade vai.
여러분, 우리가 살면서 많은 어려움과 문제를 겪습니다. Na nossa vida também nós experimentamos várias dificuldades, problemas. 그때 우리가 기억해야 되는 것은 Nós temos que lembrar aquele momento 우리가 그 어려움을 이기려고 벗어나려고 노력하고 발부둥쳐야 되는 게 아닙니다. não é que nós esforçamos para escapar daquela dificuldade, problema. 예, 오늘도 여러분에게 어려움과 절망적인 형편을 갖고 있는 분들이 있을 겁니다. Eu creio também neste lugar tem pessoas que têm aquela dificuldade, problemas que não podem solucionar. 예, 그런 분 오늘 잘 들어보십시오. Escuta bem a pregação hoje de manhã. 사실 여러분 그 어려움에서 절망에서 벗어나려고 얼마나 발부둥쳤습니까? Quantas vezes nós esforçamos para escapar daquela dificuldade? 예, 그 어려움에서 벗어나려고 얼마나 노력했습니까? Quantas vezes nós esforçamos para sair daquela dificuldade? 근데 안 되는 겁니다. Mas às vezes nós não conseguimos. 더 노력을 해요. Então esforçamos mais. 더 발부둥치고. Então esforçamos muito mais. 근데 어떤 문제들은 못 벗어나는 Tem 겁니다. alguns problemas podemos, mas tem problemas que não podemos. 예, 그때 여러분 어떻게 해야 되는 줄 아십니까? Vocês sabem aquele momento que nós temos que fazer? 하나님 인간을 만들 때 Quando Deus criou o homem, 예, 흙으로 만들었습니다. Deus criou pó da terra. 이 육체는 흙입니다. Esta carne que nós temos é pó da terra. 그리고 하나님은 이 육체 안에다가 마음을 만드셨습니다. E Deus não criou somente aquele corpo que pó da terra, mas também Deus criou coração dentro deste corpo. 우리 인간은 마음이 있습니다. Todos nós temos coração. 여러분 이 마음을 왜 만들었냐? Por que Deus criou o coração dentro desta carne? 네가 앞으로 살다 보면 많은 어려움을 겪게 된다. Na tua vida, a caminhada da vida vai encontrar várias dificuldades. 절망 속에 갇히게 되고 Vai ser trancado dentro da dificuldade. 네가 해결할 수 없는 많은 문제 속에 갇히게 된다. Vai entrar, será trancado aqueles problemas que não pode sair sozinho. 그때 네 마음을 나하고 연결해라. Então lembra, aquele momento tu conectas teu coração comigo. 여러분이 어떤 형편이 있든지 Qualquer situação que vocês tenham agora, 어떤 어려움이 있든지 qualquer dificuldade que tenham agora, 여러분의 마음을 하나님과 정확하게 연결을 하면 quando nosso coração está conectado exatamente com o coração de Deus, 살아계신 하나님 여러분 속에서 일을 o 하십니다. Deus Todo-Poderoso começa a operar dentro da nossa vida. 예, 제가 자매님에 그 이야기를 해줬어요. Eu falei para aquela irmã, 제가 목사라는 게 너무 감사했어요. eu fiquei muito agradecido naquele momento que eu sou pastor. 진짜 저는 세상에 잘하는 게 없어요. Eu não faço bem outra coisa. 네, 뭐 하나 있어요. Eu faço bem uma coisa muito bem, 먹는 거. comer. 여러분 맛있는 거 줘보세요. Sim, dá-me qualquer comida, eu posso comer qualquer coisa. 사양 안 하고 다 먹어요. Sim, eu não hesito, eu como tudo. 진짜 저는 세상에 별로 잘하는 게 없어요. Eu não tenho outros talentos, não. 근데 딱 하나 잘하는 게 Mas 있습니다. eu sei uma coisa exatamente. 예, 목사기 때문에 Sendo pastor, 사람들의 마음을 하나님의 마음과 연결시키는 걸 잘합니다. eu sei como conectar coração do homem com o coração de Deus. Isso é trabalho do pastor. 예, 이거는 정확하게 알거든요. Eu 제가. sei uma coisa exatamente. 성경을 펴서 자매님에게 설명을 했습니다. Abri a Bíblia e expliquei para a irmã. 여러분 성경에 다윗이 나옵니다. Na Bíblia tem Davi. 이스라엘의 첫 번째 왕은 사울이고, Primeiro rei de Israel era Saul. 예, 두 번째 왕이 다윗. Segundo rei era Davi. 어느 날 하나님이 사울을 패하시고 Um dia Deus tirou Saul 다윗을 왕으로 세우셨습니다. e Deus estabeleceu Davi como rei de Israel. 그리고 다윗을 통해서 하나님은 많은 일을 하셨습니다. E através de Davi Deus fez muitas coisas. 여러분 왜 다윗을 왕으로 세우신지 아십니까? Vocês sabem por que Deus escolheu Davi? 사도행전 13장 한번 보겠습니다. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. 사도행전 13장 21절. Atos, capítulo 13, versículo 21. Então, eles pediram um rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. 22절. E agora versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, diz: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, que fará toda
minha vontade. 여러분 다윗은 훌륭한 사람이 아니었습니다. Davi não era uma pessoa grande, 목동이었습니다. era pastor das ovelhas. 근데 왜 하나님 다윗을 세우셨냐면 Mas por que Deus levantou Davi como rei de Israel? 이 세상의 가장 위대한 왕이 되었습니다. 다윗은. Ele se tornou o rei mais importante e maravilhoso da história humana. 왜냐? Porque 다윗은 하나님과 마음이 합한 사람. era homem segundo meu coração. Significa o coração de Davi estava unido com o coração de Deus. 예, 하나님과 마음을 합치면 Quando nós unimos nosso coração com Deus, 우리 속에 하나님이 일합니다. Deus começa a trabalhar dentro de nós. 설명을 다 마쳤습니다. Então eu expliquei isto para a irmã. 자매님 이제 걱정하지 마십시오. Irmã, não se preocupa agora. 하나님이 자매님 속에 살아서 일을 할 겁니다. Deus vai começar a operar dentro da sua vida. 기도하고 마쳤어요. Então, depois da oração, nós terminamos. 안녕히 가세요. Tchau, irmã. 헤어졌어요. Nós assim despedimos. 정말 감사한 게 Eu fiquei muito agradecido a Deus. 이 자매님이 목사의 말을 그대로 받아들이는 Porque 겁니다. ela aceitou a minha palavra diretamente no seu 자, coração. 안녕히 가세요. Tchau, irmã. 한 3주가 지났어요. Passou 3 semanas. 아침에 교회에서 제 자동차 청소를 하고 있는데 Era de manhã, então estava a limpar o meu carro. 예배당 문이 열리면서 자매님이 뛰어들어오는 거예요. Irmã abriu o portão da igreja, ela entrou à igreja. 자매님 웬일이에요? Ah, irmã, esse não é hora do trabalho agora? 그날 수술하는 날이었어요. Aquele dia era dia da operação. 그 전날 하루 종일 금식을 하고 새벽에 일찍 수술을 받으러 이제 병원에 Então, 갔어요. no dia anterior, ela fazia jejum para preparar a operação. Então, madrugada cedo, ela foi para o hospital. 그 의사가 수술하기 전에 한 번 더 검사를 하고 이제 수술을 하자는 O 거예요. médico diz: antes de entrar na operação, vamos fazer mais uma vez a análise. Então, depois que vamos começar. 검사를 했어요. Então, ela fez a análise. 의사가 2시간 기다렸다가 다시 한 번 더 하자는 O 겁니다. médico diz: espera um pouco mais, vamos fazer outra análise depois de 2 horas, tá bem? 2시간 기다려서 다시 했어요. Ela esperou 2 horas mais, então fez a análise outra vez. 의사가 이야기했어요. O médico diz para ela: 진아 씨, 당신 가슴에 암이 다 사라졌어요. senhora, aquele cancro estava no mamá, desapareceu tudo. 깨끗해졌어. Desapareceu limpiadamente. 이 자매님이 막 너무 기뻐갖고 교회로 Ela 달려온 거예요. ficou muito contente e feliz, então correu para a igreja. 저도 너무 기쁘고. Também eu fiquei muito contente. 지금도 그 자매 살아서 건강하게 살아서 복음을 위해 살고 있고. Ela está viva até agora, está servindo junto de Deus conosco. 여러분, 하나님 왜 인간을 흙으로 만들었냐? Porque Deus criou o homem de pó da terra. 인간은 약하다는 겁니다. Significa que nós somos fracos. 그래서 우리는 많은 어려움을 겪게 돼요. Por isso, na nossa vida, nós passamos várias dificuldades. 사자는 강하기 때문에 Leão é forte. 여유롭게 걸어 다닐 수 있습니다. Então, leão pode andar assim lentamente, não é? 아무 눈치도 안 봐요. Então, ele não precisa olhar outra coisa. 근데 여러분, 토끼는 약하기 때문에 Mas o coelho é fraco, não é? 눈치도 봐야 O 되고 coelho tem que vigilar bem. 사방에 적이 있는 겁니다. Então, todo lado tem inimigos. 자기가 원하는 게 갈 수가 없는 Ele 겁니다. não pode andar qualquer caminho que ele quer, porque é fraco. 약하기 때문에. Porque é fraco coelho. 하나님이 인간을 약하게 만드신 것은 Quando Deus criou o homem, ele criou como fraco. 하나님과 마음을 합치라는 것입니다. Para que nós somente podemos ser fortalecidos quando unimos nosso coração com Deus. 그러면 하나님이 그 안에서 살아서 일을 하시겠다는 거예요. Quando nós unimos nosso coração com Deus, Deus vai começar a trabalhar na nossa vida. 2년 전에 이제 우크라이나 전쟁이 일어났습니다. 2 anos atrás tinha uma guerra lá na Ucrânia. 우크라이나 전쟁이 일어나고 저 이제 집에서 TV로 이제 소식을 보는 거죠. Depois de começar a guerra, também eu vi a notícia em casa. 비디오 좀 틀어주세요. Aquela imagem, por favor. 그때 제가 이제 뉴스를 보니까 Então eu vi a notícia. 다음 Próximo. 다음 Próximo. 이게 저희 프랑크푸르트 저희 교회 건물인데 Esse é o nosso prédio da igreja lá em Frankfurt, Alemanha. 그때 이제 뉴스에 보니까 600만 명이 유럽으로 이제 건너왔다는 거예요. Então na notícia nós vimos que 6 milhões de refugiados ucranianos eles entraram à União Europeia. 우크라이나 키이우에 제가 잘 아는 목사님이 계신데. Então no capital da Ucrânia aqui eu tenho um amigo pastor. 다음 넘겨주세요. Próxima imagem, por favor. 다음. Próxima. 이 목사님께 제가 전화를 했어요. Eu liguei para aquele pastor em Kiev. 목사님 어디로 피난 가실 겁니까? Pastor, para onde você vai fugir?
제가 유럽을 다 알아보니까 Porque nós já pesquisamos as condições dos países da Europa, 난민들한테 제일 대우를 잘해주는 것이 독일이에요. onde dá mais ajuda é a Alemanha para refugiados. 독일은 난민들한테 진짜 돈 많이 줘요. A Alemanha ajuda muito para refugiados. 우리 교회 변호사 자매가 한 명 있는데 Sim, temos uma irmã advogada na igreja. 하루는 찾아왔어요. Ela veio até a mim e disse: 목사님 나도 다른 직업을 가지고 싶어. Pastor, também eu quero outra profissão. 왜 그러냐고. Por quê? 난민들이 들어왔는데 Entraram aqui refugiados. 보니까 난민들이 자기보다 돈을 더 많이 받는다. Os refugiados recebem mais salário do que eu. 그래가지고 자기도 드론을 배워가지고 돈을 더 벌고 싶어. Mas não é justo, eu tenho que procurar outra profissão, ganhar mais dinheiro, pastor. 자매님 그러지 말고 복음 전하세요. Não se preocupa, assim, prega evangelho. 진짜 그럴 정도로 난민들한테 돈을 많이 줘요. Assim, a Alemanha ajuda muito refugiados. 그래서 제가 전화를 해서 목사님 독일로 피난 오세요. Eu liguei para o pastor, então, pastor, por favor, vem para cá, Alemanha, com os irmãos. 예, 마침 그때 저희 건물이 3층이 비어져 있어가지고 Então, aquele nosso prédio estava vazio no terceiro piso. 제 마음에 하나님이 난민을 받으라고 하신다는 마음이 들었어요. Então, eu podia sentir o coração, Deus queria receber, não é, esses irmãos refugiados para o nosso prédio. 그리고 며칠 뒤에 그 교회 성도 그 우크라이나 사람 한 7, 80명하고 같이 넘어오셨어요. Depois de uma semana, chegou o pastor junto com 80 irmãos ucranianos. 이게 그때 처음 올 때 사진인데요. Quando eles chegaram à Alemanha, assim nós tiramos 예, fotos. 다음 넘겨주세요. Próximo, 예, 다음. próximo. 예, 그래서 한 7, 80명이 1년 동안 저희 집에서 교회에서 같이 살게 됐어요. Então, nós vivemos junto com os irmãos da Ucrânia durante um ano. 제가 생각을 해봤습니다. Então, eu pensei, 왜 하나님이 전쟁을 허락하셨을까? por que Deus permitiu esta guerra? 예, 모르죠. Eu não sei. 제가 하나님 마음을 다 알 수는 없지만 Eu não posso saber todo o coração de Deus. 여러분 600만 명이 전쟁 때문에 유럽으로 건너온 거예요. Mas 6 milhões de pessoas eles entraram na União Europeia por causa da guerra. 전쟁이 아니면 안 넘어온 Se 겁니다. não tivesse guerra, eles não passariam para cá. 제가 하나님의 마음을 다 몰라도 Eu não sei todo o coração de Deus. 하나님은 틀림없이 이 사람들에게 복음을 전하기를 원하시겠다는 마음이 들었어요. Mas eu podia sentir pouco o coração de Deus, que era Deus queria evangelizar para essas pessoas. 우리가 난민들에게 돈으로 도와줄 수 있고 Nós podemos ajudar refugiados com dinheiro, 예, 음식도 com 주고 alimentação. 잠자리도 Também 제공하지만 podemos, não é, dar este espaço para dormir. 제 마음에 Mas no meu coração, 가장 큰 도움은 예수님이다. uma ajuda principal é Jesus Cristo para eles. 예수님을 받아들이게 되면 Se eles aceitam Jesus Cristo, 어디를 가든지 qualquer lugar que eles vão, 무엇을 하든지 qualquer coisa que eles fazem, 예수님이 함께 하시니까 porque Jesus ajuda eles, 가장 큰 선물은 예수님이란 마음이 들었어요. então presente maior será Jesus para eles. 이 난민들에게 복음을 전해야 되겠다. Então nós temos que pregar evangelho para refugiados 예, também. 그때부터 우크라이나 사람들을 위해서 일을 하기 A 시작했어요. partir daquele momento, a nossa igreja, nós começamos a trabalhar pelos ucranianos. 예, 그 전에는 저도 우크라이나 아무 상관이 없었는데 Antigamente eu não tinha nada a ver com os ucranianos, não é? 예, 전쟁을 통해서 이제 우크라이나 사람들을 위해서 일을 하기 시작했어요. Mas através da guerra, nós começamos a trabalhar pelos ucranianos. 예, 넘겨주세요. Próximo. Próxima imagem. 예, 여기는 이제 프랑크푸르트 다운타운인데요. Isso que é a praça principal da Frankfurt. 예, 토요일마다 나가가지고 저기서 이제 우리가 밴드를 만들어 노래를 불렀어요. Nós formamos uma banda, então todo sábado nós saímos e nós cantamos. 예, 우크라이나 노래를 부르면 그 사람들이 정말 많이 지나가거든요. Então uma rua principal, então passa muitas pessoas aí. 예, 가다가 노래를 듣고 발을 멈추고 따라 부르는 사람이 Sim, 있어요. quando nós cantamos, não é, canções ucranianas, então pessoas passam, então algumas pessoas param aí e começam a repetir, não é, aquela canção junto 예, conosco. 또 어떤 사람 서서 눈물을 흘려요. Algumas pessoas ficam paradas em chorar. 누굽니까? Quem são eles? 우크라이나 Sim, 사람이. ucranianos. 그럼 다가가서 복음을 Então 전합니다. nós aproximamos, então começamos a falar de Jesus. 예수님이 당신을 위해서 어떤 일을 하셨는지, O que Jesus tem feito por você? 예수님 십자가의 피가 당신의 죄를 어떻게 씻었는지, Como o sangue de Cristo lá na cruz lavou teus pecados? 이래 복음을 전했습니다. Assim nós pregamos para 매주마다 pessoas. 나가가지고 저런 일을 해요. Todas as semanas nós fizemos esse trabalho. Próximo. 이게 저희들 교회에서 이제 어린이날 행사를 했어요. Então também nós tivemos uma festa para as crianças ucranianas na nossa igreja. 5월 달이었는데 Era mês de maio. 예, 전쟁이 2월에 났고요. A guerra começou no fevereiro. 제가 이야기를 들었어요. Então eu ouvi uma história.
아이들이 피난 올 때 Quando eles saíram da Ucrânia, 아빠는 같이 못 오고 엄마하고 온 o 겁니다. pai não pôde sair porque o homem, por isso a mãe e crianças elas saíram. 왜냐면 아빠들은 이제 국방의 의무를 해야 되니까 못 Porque 나오고. os homens ainda eles têm que participar da guerra, não é? Por isso não podem sair. 그래서 애들이 아빠를 너무 보고 싶어 한다는 거예요. Por isso as crianças têm grande saudade do pai. 제가 그 얘기를 들었어요. Eu ouvi isto. 그래서 야 우리 어린이 행사를 하자. Então vamos fazer uma festa para crianças. 그래가지고 아이들을 위해서 점심도 만들고. Nós preparamos comida para crianças. 예, 저 독일 사람들이 도와줘. 저 교회 예배당에 저 놀이기구 같은 것도 설치하고. Então no pátio da igreja nós assim instalamos insufláveis. 한 독일 아저씨가 오더만. Então um alemão aproximou comigo. 자기가 도와주겠대요. Eu quero ajudar você. 뭘 도와주려고 합니까? O que você vai ajudar? 목사님 놀라지 말라고. Pastor, não pode ficar surpreendido. 예, 우리 주차장 길이를 재가는 Ele 거예요. estava a medir, não é, o pátio e estacionamento da igreja. 그 다음 날 아침에 저 놀이기구들을 몇 개를 탁 설치를 No 하는. dia seguinte ele trouxe essas coisas, ele instalou isto. 막 애들이 막 너무 좋아하는 거예요. As crianças ficam contentes demais. 저도 생각을 했어요. Também eu pensei, 나는 아이들을 위해서 뭘 하지? para as crianças o que eu faço? 그 생각하다가 솜사탕 기계를 빌려야 되겠다. Então nós vamos emprestar aquele doce de algodão. 저도 어릴 때 너무 좋아했거든요. Porque quando eu era criança também eu gostei muito aquele doce de 그래가지고 algodão. 솜사탕 기계를 빌려서 오는데 Nós emprestamos aquela máquina do doce de algodão. 너무 행복한 Eu 거예요. fiquei muito feliz. 야, 내일 아이들이 정말 기뻐하겠다. Amanhã as crianças vão ficar muito contentes. 진짜 솜사탕 기계를 갖다 놨는데 Então nós instalamos. 애들이 줄을 막쫙 Então tinha uma grande fila até aí. 그리고 어떤 또 독일 아저씨 한 명이 팝콘 기계를 가져온 거예요. Outro senhor alemão ele trouxe máquina de pipoca. 그래서 솜사탕 먹고 Então doce de algodão. 옆에 가가지고 팝콘 먹고. Outro lado pipoca. 예, 다음 사진. Próxima imagem, por favor. Próxima, sim. 예, 저 예배당입니다 이게. Aí é nossa igreja lá. 다음. Próxima. 아이들한테도 복음을 전했어요. E também nós pregamos o evangelho de Cristo para 예, crianças. 하나님의 뜻은 복음을 전하는 Porque a 거니까. vontade de Deus é sempre pregar o evangelho, não é? 그 엄마들한테도 복음을 Para as 전하고. crianças também os pais que acompanhavam as crianças. 예, 그 다음 넘겨주세요. Próxima imagem, por favor. 예, 다음. Próxima. 예, 우크라이나 사람들이 행사를 많이 했는데 Então nós realizamos vários eventos para ucranianos. 전쟁 기간에 제가 우크라이나 가수들을 좀 알게 됐어요. Então, dentro da guerra, nós conhecemos uns cantores ucranianos. 그 가수들을 초대를 했어요. Nós convidamos os cantores também. 여러분도 브라질에서 오신 분 많죠? Aqui também tem os irmãos do Brasil muito, não é? 예, 포르투갈 노래도 좋지만 Também canção portuguesa é boa, 여러분 브라질 노래 얼마나 좋아해요? mas aquela canção da sua terra é melhor, não é? 예, 이분들도 자기 나라 노래를 얼마나 듣고 싶겠습니까? Também aqui os ucranianos, não é, estão na Alemanha, eles querem ouvir, não é, a música deles. 그래서 우리 CTO를 빌려가지고 Então nós emprestamos este como espaço de câmara. 예, 가수들을 초대를 했어요. Nós convidamos os cantores 그러니까 ucranianos. 우크라이나 사람들이 그 프랑크푸르트 주변 우크라이나 사람들이 막 다 온 거예요. Então muitos ucranianos também eles reuniram aí. 그래서 노래 듣기 전에 우리가 먼저 복음을 전했어요. Então, antes de entrar no concerto musical, não é? Nós primeiro pregamos o evangelho para 예, eles. 예수님 우리를 위하여 무슨 일을 하셨는지. O que Jesus fez por nós. 그리고 나서 2부 시간에는 노래를 들려주고. Então, segunda metade é o concerto com música ucraniana. 그렇게 우크라이나 사람들 고마워하고 좋아해요. Assim nós fizemos vários trabalhos pelos ucranianos, eles ficaram encantados. 예, 이렇게 이제 복음 전한 일을 했는데. Assim nós pregamos o evangelho para as 예, pessoas. 다 어느 날이었습니다. Próxima imagem, por favor. 예, 제가 이제 기사를 봤는데. Dia eu li uma notícia. 예, 이게 이제 무리아라는 비행기입니다. Este avião se chama Mria. 예, 우크라이나에 있는 비행기인데요. Isso é avião que está na Ucrânia. 전 세계에서 가장 큰 비행기입니다. O maior avião do mundo está na 예, Ucrânia. 기네스북에도 이게 올라가 있어요. Está no livro de Guinness também. 이름이 무리아인데, O nome deste avião se chama Mria. 예, 무리아라는 뜻은 드림이란 뜻이에요. Este Mria significa em português sonho. 근데 전쟁이 시작되고 그 다음 날 러시아에서 이 비행기를 폭파시킨 겁니다. Mas logo depois de começar a guerra, no dia seguinte, Rússia atacou, então destruiu isto. 그래서 비행기가 더 이상 이제 못 나오는 거예요. Agora as asas estão quebradas, não pode voar mais. 그리고 그 다음 날 우크라이나 외무부 장관이 이제 SNS에 글을 옮겼습니다. No dia seguinte, então este ministro do Assunto Exterior ele escreveu SNS. 러시아가 우리의 비행기를 부서뜨렸지만 Rússia atacou nosso avião Mria. 우리의
꿈을 부서뜨릴 수는 없다. mas não pode destruir o nosso sonho. 이 말이 제 마음에 크게 와닿았습니다. Lendo este artículo, então Deus me inspirou também outra vez. 어려움이 있어도 꿈이 있으면 이겨낼 수 있구나. É importante ter um sonho. 결국 러시아는 우크라이나 사람들의 꿈을 짓밟으려고 한 거고. Então Rússia queria pisar no sonho dos ucranianos. 그러면서 성경 말씀이 하나 생각이 났습니다. Então eu podia lembrar uma palavra da Bíblia 요셉 이야기였습니다. sobre a história de José. 여러분 잘 아시겠지만 Como vocês sabem bem, 요셉의 인생에 얼마나 많은 시련과 어려움이 있었습니다. na vida de José tinha tantas tribulações, dificuldades. 어릴 때 어머니가 돌아가시고 Quando ele era bebê criança, a mãe faleceu. 학교 갔다 오면 다른 형제들은 다 엄마가 아이고 갔다 왔어 하고 밥도 해주고 챙겨주는데 Depois de voltar da escola, não é? Os outros irmãos têm mãe própria, então elas foram cuidadas pela sua própria mãe. 요셉은 어릴 때부터 엄마가 돌아가셔서 Mas desde criança José não tinha mãe. 엄마 없이 자랐고 Ele cresceu sem mãe. 형들에게 미움을 받았고 Também ele foi odiado pelos irmãos. 애굽의 종으로 팔려갔고 Ele foi vendido como escravo ao Egito. 결국에는 아무 죄도 없는데 감옥까지 가게 돼요. Era inocente, mas também ele entrou prisão. 여러분 요셉의 인생에 정말 많은 시련이 있었습니다. Na vida de José tinha muitas tribulações. 근데 요셉은 이 모든 시련을 이겨냈습니다. Mas José, ele superou tudo. 왜냐하면 Porque 요셉에게는 하나님이 주신 꿈이 있었기 no 때문에 coração de José tinha o sonho que Deus tem dado para ele. 그 말씀이 기억이 나면서 Então podia lembrar aquela palavra. 그래 우크라이나 젊은이들에게 꿈을 주자. Nós vamos dar esse sonho também para os jovens ucranianos. 제가 독일에서 목회 일도 하지만 Eu faço ministério lá na Alemanha. 제가 또 청소년들을 위해서 많은 일을 하거든요. Também eu faço muito trabalho pelos jovens. 우크라이나 젊은 청소년들을 위해서 꿈을 주자. Para os jovens ucranianos, vamos fazer esse projeto de sonho. 그래서 프로젝트를 하나 만들었습니다. Então nós fizemos projeto. 그게 이름이 이제 무리아 프로젝트. Esse projeto chamado Projeto Moria. 다음 넘겨주세요. Próxima imagem, por favor. 이 뭐냐 하면 유럽에 나와 있는 젊은 우크라이나 학생들을 모아가지고 댄스 팀을 만들었어요. Nós recrutamos os jovens ucranianos na Europa, então formar uma equipa de dança. 그래가지고 이 학생들을 훈련을 시켜가지고 Nós treinamos esses jovens. 여름에 한국에 데려가는 거예요. No verão, nós levamos esses jovens para a Coreia. 여러분 한국 가봤습니까? Alguns de vocês aqui já foram para a Coreia? 가보시면 한번 손 들어. Por favor, levanta a mão aqui. Alguém já foi para a Coreia? 아무도 없네요. Ninguém está aqui? 여러분 요즘에 전 세계에서 제일 인기 좋은 나라 한국이에요. Hoje em dia, país mais famoso para visitar né, é Coreia. K-팝, K-pop, K-무비, K-drama, K-드라마. filmes. 포르티마오에 한번 갔는데 Então nós fomos a Portimão uma 어떤 vez. 사모님이 찾아와서 상담 좀 하재요. Então uma pastora, né, visitou para mim e disse: 목사님 K-드라마를 보고 있는데 집에서 Pastor, agora estou assistindo série de drama. 못 빠져나오겠대. Eu não posso cortar isto, pastor. 틈만 나면 가서 그거 보는 거예요. 넷플릭스에서. Então eu não posso, mas quando tem tempo, então eu assisto isto, pastor. 어떻게 해야 됩니까? Pastor, o que eu faço? 제가 상담을 해줬어요. Então eu consultei para a pastora. 답이 없습니다. Pastora, não tem como. 한국 드라마는 못 빠져나옵니다. Nós não podemos cortar no meio. 끝까지 보세요. Tem que assistir até o último série, tá bem? 빨리 보세요. Rápido possível. 진짜 요즘에 한국이 세계 인기 제일 좋아요. Hoje em dia, K-drama e as coisas culturais da Coreia é muito famoso no mundo, né? 왜 한국에 데려가고 싶으냐 하면 Por que eu queria levar os jovens para a Coreia? 여름에 한국에서 세계에서 제일 큰 댄스 페스티벌이 있어요. No verão, lá na Coreia, nós temos uma competição da dança internacional, o maior do mundo. 전 세계 많은 팀들이 오는데 Então, muitas equipas do mundo, eles participam aí. 거기를 데려가고 싶은 겁니다. Eu queria levar esses jovens refugiados para a Coreia também. 가서 보여주고 싶은 거예요. Eu queria mostrar para pessoas. 우리 전쟁이 있고 많은 어려움이 있지만 Nós temos guerra, nós temos dificuldades, 이 모든 어려움을 이겨내고 왔다. mas nós superamos todas essas coisas e nós chegamos aqui. 그래가지고 이제 무리아 프로젝트를 시작을 했어요. Então começamos esse projeto Moria. 유럽에 이제 SNS에 광고를 했습니다. Então nós fizemos publicidade através da rede social. 여학생들이 한 30명이 왔어요. Então 30 meninas foram recrutados. 다음 사진 넣어주세요. Próxima imagem, por favor. 저희 예배당에서 학생들이 연습을 하는데 Aí é nossa sala do culto, então aí eles treinaram. 여학생들이 30명이 왔는데 남자가 없는 겁니다. Chegaram 30 meninas, mas não tinha meninos.
처음에는 몰랐어요 왜 없는지. Nós não sabíamos por que não temos homens. 근데 알고 보니까 Depois nós entendemos. 18살에서 60살까지 남자들은 전쟁 때문에 밖에 못 나오는 겁니다. 18 até 60 anos dos homens não podem sair da Ucrânia por causa da guerra. 여러분 우크라이나 댄스를 하려면 남자가 필요해요. Então, para fazer uma equipa de dança, nós precisamos também os meninos, não é? 남자가 없으니까 댄스가 안 되는 겁니다. Não tendo homens, nós não podemos formar uma equipa. 야 이걸 제가 뭐 어떻게 할 수가 없잖아요. Então, isso não é uma coisa que eu posso solucionar. 근데 어느 날 누가 제한테 팁을 줬어요. Alguém me diz um dia, 우크라이나 문화부에다가 편지를 적으라는 겁니다. nós mandamos uma carta para o Ministério da Cultura da Ucrânia. 예, 전쟁 중이지만 이게 나라에 큰 유익이 되면 허락을 해준다는 Se 거예요. eles acham que será útil para o país dentro da guerra, eles podem autorizar isto. 그래서 우크라이나 문화부에다가 편지를 적었어요. Então nós escrevemos uma carta para o Ministério da Cultura da Ucrânia. 며칠 뒤에 이제 연락이 왔습니다. Depois de alguns dias chegaram a resposta. 남학생들을 내보내 주겠다는 겁니다. Nós autorizamos para sair uns meninos para fazer essa equipa. 그래서 남학생들을 한 20명을 모았어요. Então nós recrutamos 20 jovens dentro da Ucrânia. 이 학생들이 편지를 네. 이 학생들이 그 편지를 들고 이제 독일 프랑크푸르트로 오려고 하는데 Então com aquela autorização do Ministério da Cultura, eles estavam a sair da Ucrânia para passar a fronteira. 예, 폴란드로 이제 폴란드 국경으로 나와야 되는데 Primeiro, saindo da fronteira da Ucrânia, chegaria a Polônia. 국경에서 국경 수비대가 잡은 거예요. Mas aquelas guardas da polícia, não é, da fronteira, eles pararam. 문화부의 허락을 맡아도 Tendo autorização do Ministério da Cultura, 예, 전쟁 중에는 국경 수비대가 제일 힘이 있거든. mas dentro da guerra, o Ministério da Defesa é mais superior do que a cultura, não é? 이 사람은 우리 서류를 본 거예요. Ela analisou aquele documento, 우리 서류를 보더만 한참을 살펴보고 ela olhou, ela disse: tá bom, vocês podem sair. 허락해 주겠다는 겁니다. Nós autorizamos também. 대신 조건이 있다. Mas tem uma condição. 너네들 한국에 가면 댄스대 반드시 1등 해라. Quando vocês chegam lá na Coreia participar da competição da dança, vocês têm que ganhar o primeiro lugar. 그래야 보내준 거예요. Tá bem? Assim eles autorizaram. 학생들이 막 기뻐가지고 Eles ficaram contentes. 프랑크푸르트에 오자마자 Chegaram a Frankfurt. 목사님 우리 1등 해야 돼요. Pastor, nós temos que ganhar o primeiro lugar. 1등 안 하면 우리 못 들어가요. Se não ganhamos o primeiro lugar, nós não podemos voltar para a Ucrânia outra vez. 그래가지고 이제 사람들을 한 50명을 모았어요. Assim nós conseguimos formar 50 jovens mais ou menos. Próxima imagem, por favor. 다음 Próxima imagem. 예. 근데 이제 문제는 저는 뭐 댄스를 못하잖아요. Sim, como vocês veem, não é? Eu não posso dançar. 댄스를 가르칠 선생이 필요한데 E nós precisamos de professor para ensinar a dança. 여기에 여러분 이 여자가 이름이 안나예요. 안나. Então essa senhora aqui chama Ana. 유명한 댄스 교수인데 Ela é uma pessoa muito famosa que ensina as danças. 전쟁에 헝가리로 피난을 갔어요. Então por isso ela, quando aconteceu a guerra, ela fugiu para a Hungria. 근데 우리 소문을 들은 거예요. Mas ela ouviu o nosso projeto. 이분이 도와주겠다고 왔는 겁니다. Ela nos entrou em contato e disse: eu quero ajudar vocês. 그 이분이 댄스도 만들어주고 E ela chegou a Frankfurt para ajudar-nos. 학생들 위해서 연습도 시켜주고 Ela fez uma dança também. Ela treinou os jovens. 그러면서 이분이 우리가 너무 좋다는 거예요. Mas ela apaixonou conosco. 야 자기는 이런 단체 처음 봤다는 Eu 거예요. nunca tinha visto uma associação que trabalha assim. 원래는 2주만 도와주고 가려고 했는데 Ela queria ajudar somente 2 semanas. 끝까지 도와주겠다는 Mas 거예요. ela disse: eu vou ajudar até o fim. 그래 이분이 끝까지 우리를 도와줬어요. Ela ficou conosco até o último momento. 예, 그 다음 넘겨주세요. Próxima imagem. 예, 이게 이제 한국에 갔던 학생들입니다. Então eles assim chegaram à Coreia. 그 다음에 이제 무슨 어려움이 있었냐면 Então nós tivemos dificuldade. 뭐 지금 시간이 없어서 다 얘기는 못 하는데 Por causa do tempo eu não posso contar tudo. 정말 하나님이 일을 하시더라고요. Realmente Deus trabalhou dentro de nós. 한국에 그때 이제 코로나 기간이라 가지고 Naquele tempo era coronavírus, né? 한국에 들어가려면 백신을 맞아야 됩니다. Era pandemia, então para entrar na Coreia nós temos que fazer vacinação. 예, 한국은 백신 이 검사를 정말 까다롭게 하는 나라예요. Naquele tempo, a Coreia do Sul era muito rigorosa restrições da vacinação. 우크라이나 학생들은 백신을 안 맞고 나온 거예요. Então os jovens ucranianos eles não podiam fazer vacinação. 그래서 독일에 오자마자 병원에 데려가서 백신을 맞게 했어요. Chegar à Coreia, nós levamos ao hospital para fazer vacinação. 예, 백신을 맞아야 들어가거든요. Porque tem que fazer vacinação para entrar à Coreia. 그래서 1차 백신을 맞고 Primeira dose, 시간이 좀 몇 주 지나고 난 뒤에 2차를 맞고 depois algumas semanas segunda dose, 그리고 얼마 뒤에
한국에 들어가야 E 되는데 depois também aquele prazo determinado nós podemos entrar na Coreia. 시간을 계산해 보니까 한국에 못 들어가는 겁니다. Nós calculamos o tempo e a data, nós não podemos entrar na Coreia até dia de competição. 예, 아무리 계산해도 늦은 거예요. Já está muito atrasado. 야, 이거 어떻게 하지? Como é que nós fazemos? 이거는 여러분 대한민국 정부의 법이기 때문에 Isso é lei do Estado da Coreia do Sul, nós não podemos mudar. 제가 할 수 있는 게 없어요. Nós não podemos fazer nada. 근데 여러분 진짜 기적이 Mas 일어났어요. aconteceu um milagre. 한국 들어가기 한 3주 전인데 3 semanas antes, 갑자기 한국 정부가 법을 바꿨어요. então o Estado da Coreia mudou a lei. 외국인들이 백신만 맞았으면 날짜하고 상관없이 받아주겠다는 겁니다. Independentemente da data de vacinação, se os estrangeiros já fizeram vacinação, já podem entrar. 이건 진짜 우리를 위한 법이었어요. Então era uma lei para nós. 그럼 우리는 그때 빨리 들어갔죠. E quando o Estado abriu a fronteira, nós entramos. 그 우리가 들어가고 나서 또 법이 닫혀버렸어요. Depois de entrar, a lei também mudou outra vez para estrangeiro. 아, 정말 모든 일에 하나님이 돕는 걸 봐는 거예요. Nós vimos claramente em todas as coisas Deus nos ajudou. 제일 어려운 게 뭐였냐 하면 Uma dificuldade maior era 돈이었습니다. dinheiro. 비행기 값을 내야 되는데 Porque nós temos que comprar a passagem de bilhete, não é? 그때 한 사람이 비행기 값이 1,150유로였어요. Cada pessoa custava 1.150 euros. 학생들한테 물어보니까 Então perguntei aos jovens. 여러분 우크라이나 보통 사람 월급이 300달러예요. Então o salário mínimo lá em Ucrânia é $300 por mês. 많이 받으면 400달러예요. Recebendo um pouco mais, $400. 근데 여러분 비행기 값이 1,150유로예요. Mas o custo do passagem para uma pessoa para a Coreia ida e volta 1.150 euros. 학생이 무슨 돈이 있습니까? Os jovens não têm dinheiro. 또 전쟁 중인데 Também dentro da guerra. 학생들이 묻는 거 목사님 우리 어떻게 한국 Então 갑니까? os jovens perguntaram para mim, pastor, como é que nós podemos ir à Coreia? 제가 이야기했어요. Eu falei para eles, 여러분 하나님 도우실 겁니다. Deus vai ajudar. 그리고 이야기했어요. Eu falei isto, 왜 목사니까. porque eu sou pastor. 근데 Mas no meu coração, 시간이 점점 다가오는데 a data estava a aproximar. 여러분, 우리 교회에서 먹고 자고 연습하는 거 제가 도와줄 수 Na nossa 있는데 igreja pode dormir, pode comer, não é? Pode fazer esse treino, não tem problema, nós ajudamos. 예, 저도 목사지 비즈니스맨이 아니잖아요. Eu não sou homem de negócio, eu sou pastor, não tenho dinheiro. 저도 돈이 없어요. Não tenho dinheiro também. 비행기 값은 제가 도와줄 수가 없는 겁니다. Eu não posso comprar passagem para 50 pessoas. 아, 이제 걱정이 되는 Então 거예요. nós ficamos preocupados. 시간은 이제 다가오는데 Agora a data está aproximada, mais. 하루는 편지를 썼어요. Dia nós escrevemos uma carta 비행기 회사에다 편지. para as empresas aéreas. 코리안 에어라인, Korea Airlines, 아시아나 에어라인, Asiana Airlines, 루프트한자. Lufthansa da Alemanha. 한국 가는 비행기가 Sim, 있거든요. aqueles aviões que vai para a Coreia. 편지를 썼어요. Nós escrevemos a carta. 우리 학생들 한국에 갈 수 있도록 도와달라고. Por favor, ajuda-nos. 학생들에게 꿈을 Por 주자고. favor, vamos também plantar esse sonho para eles. 그래 정성스럽게 보냈는데 Assim nós escrevemos carta bem, 아무도 안 도와주더라고요. mas ninguém respondeu. 저희 집이 공항에서 한 30분 떨어져요. A nossa igreja é perto do aeroporto, 30 minutos. 예, 그 프랑크푸르트 공항에 진짜 한 2분, 3분의 비행기가 한 대씩 계속 와요. Dentro de 2-3 minutos, cada avião chega ao Frankfurt, então passa acima da nossa casa. 집에 있으면 비행기가 계속 오는 게 보이거든요. Nós podemos ver o avião, né? Dentro de 2-3 minutos, cada avião. 비행기를 볼 때마다 마음이 무거운 거예요. Então, vendo aquele avião, meu coração fica mais pesado. 저거 타고 한국 가야 Ah, 되는데 eu tenho que andar aquele avião. 돈이 없는 겁니다. Mas não tenho dinheiro. 저는 여러분 잠을 진짜 좋아하는 사람. Eu gosto de dormir muito. 근데 그때는 새벽 3시, 4시면 잠에서 불떡 Mas 깨요. durante esse projeto, 3-4 madrugada, eu desperto. 너무 걱정이 되니까. Porque eu fiquei muito preocupado. 야, 우리가 한국에 못 가면 Se nós não podemos ir à 이 Coreia, 학생들이 얼마나 실망할까. então os jovens ficariam decepcionados. 아니 뭐 하나님 안 돕네. Ah, Deus não ajuda-nos. 목사님 하나님 돕는다고 Ah, pastor 했잖아요. diz que Deus vai ajudar, mas Deus não ajuda. 봐요, 뭘 도와요. Que isso, pastor? Isso é a ajuda de Deus? 우리 나라도 지금 엉망이 됐잖아요. Agora nosso país também está destruído. 이 한 50명 되는 학생들이 너무 실망할 것 같은 거예요. Então 50 jovens ucranianos vão ficar decepcionados, 할 수 né? 있는 게 없으니까. Não temos como fazer isto. 새벽에 일어나 기도하는 거예요. Era madrugada, então eu acordo, então desperto orar a Deus. 하루는 제 딸이
고3인데 작년에. Minha filha, né, ela estava 12º ano. 아빠가 비행기 표 때문에 걱정하는 걸 알죠. Ela sabia que o pai estava preocupado por causa da passagem do bilhete. 아빠, 내 반에 친한 친구가 한 명 있는데. Pai, eu tenho uma amiga na minha turma. 친구 아빠가 루프트한자 O 부사장이에요. pai dela é o vice-presidente do Lufthansa. 야, 진작에 얘기하지. Não, por que falou agora? 여러분, 루프트한자 부사장 만나기 진짜 어려워요. É impossível encontrar o vice-presidente do Lufthansa. 매니저도 못 만나요. Nem podemos encontrar um 약속 gerente. 없으면. Sem agendamento não podemos. 근데 친구 도움으로 만나게 된 거예요. Agora, através da conexão da amiga da minha filha, nós encontramos com o vice-presidente do 제가 Lufthansa. 도와달라고. Então, nós explicamos todo o nosso projeto. Por Ué. favor, ajuda-nos. 학생들 한국에 데려가고 Nós queremos 싶다고. levar os jovens para a Coreia. 우리 학생들 꿈을 주자고 Vamos dar o sonho para os jovens. 이 얘기를 했는데 Falamos isto. 이분이 죄송합니다 그래. Ele disse: desculpa. 사실은 제가 작년에 루프트한자 그만뒀습니다. Pastor, eu reformei ano passado o Lufthansa. 마지막 희망이 사라진 거야. Era vice-presidente, mas ex-vice-presidente. 아 이제 마음에 막 갈등이 찾아오는 A 겁니다. última esperança desapareceu. 이제 며칠 안 남았는데 Agora falta poucos dias para entrar na Coreia. 학생들에게 빨리 말을 해야 되는 거예요. Eu tenho que falar isto para os jovens. 빨리 해산시켜야 되는 거예요. Eu tenho que cancelar o projeto já. 여러분 죄송합니다. 우리를 도와주는 사람이 없어서 오래 못 갈 것 같습니다. Peço imenso desculpa, nós não temos ninguém para nos ajudar, é por isso nós não podemos ir à Coreia este ano. 그 말을 해야 되는데 Eu devo falar isto, 진짜 그 말을 못 하겠는 거예요. mas eu não posso falar. 왜냐하면 Por quê? 학생들이 실망할 걸 생각해요. Sabemos que eles vão ficar decepcionados. 그리고 우리 교회 성도들도 다 보고 있는데 E também agora todos os irmãos da igreja, eles estão vendo a situação. 목사가 하나님이 돕는다고 얘기를 했는데 pastor gritou, Deus vai ajudar. 진짜 이래 되면 모든 게 엉망이 되는 겁니다. Se fazer assim, então quem vai crer Deus outra vez? 야 앞으로 나가지도 못하고 Nós não podemos avançar, 뒤로 가지도 못하고 nem retroceder. 여러분 그때였습니다. Naquele tempo. 아침에 일어나가 저는 이제 목사기 때문에 새벽에 일어나면 제일 먼저 성경을 읽어요. Eu sou pastor, então quando acordo de manhã eu leio a Bíblia primeiro. 예, 뒤로 넘겨줘 보세요. Sim, aquela passagem da Bíblia, sim, por favor, fica para trás. Sim, isto. 예, 이 새벽에 이 말씀을 읽었습니다. Madrugada eu li esta palavra, livro de 예, Deuteronômio. 형제 밑에 보면 형제의 소나 양이 읽어봐. 4절이야. 4절. Versículo 4: Se o jumento ou o boi de outro israelita cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. 이 말씀에 하나님의 마음을 느끼게 됐어요. Lendo esta palavra, eu podia sentir o coração de 소가 Deus. 넘어졌습니다. Nós vemos boi está caído. 덩치가 크잖아요. Boi é grande. 여러분 소를 혼자서 일으킬 수가 Para 없어요. levantar boi, nós não podemos levantar sozinho. 예, 여러 명이 달라붙어서 이렇게 세워야 되는 거예요. Várias pessoas têm que ajudar, colaborar, levantar este boi. 나도 바쁜데. Então estou ocupado agora. 나도 빨리 직장 가야 Estou no 되는데. caminho do trabalho 그래서 agora. 사람들은 보고 못 본 채 하고 Por 가버린다. isso, grande maioria das pessoas vendo isto, então conta que não viu, vai. 근데 하나님 뭐라고 하시냐면 Mas Deus diz para nós: 못 본 채 하지 마라. não pode fazer isto. 반드시 도와서 일으켜라는 겁니다. Com certeza tem que ajudar aquele dono para levantar o boi até ficar o pé. 아 이게 하나님의 마음이구나. Isso é o coração de Deus. 하나님은 넘어진 소도 사랑하시는데 Deus não abandonaria aquele boi que está caído. 지금 우크라이나 민족이 전쟁으로 넘어져 있는데 Agora a nação ucraniana está caída por causa da guerra. 하나님이 얼마나 사랑하실까? Deus amaria muito mais do que o boi, não é? 하나님이 도우시겠다는 마음이 들었어요. Então no meu coração podia sentir o coração de Deus. Deus queria ajudar os ucranianos. 이 말씀을 보는데 마음에 힘이 확 올라오는 거예요. Esta palavra me fortaleceu muito. 교회 성도들을 다 불렀어요. Chamei todos os irmãos da igreja. 여러분 하면서 이 말씀을 보여줬어요. Eu mostrei esta palavra. Irmãos, olha esta palavra de Deus. 자, 여러분 우리 오늘부터 밖으로 A 나갑시다. partir de hoje nós vamos sair fora. 만나는 사람마다 이 말씀을 보여줍시다. Qualquer pessoa que nos encontramos, mostramos esta palavra. 저도 성경을 들고 프랑크푸르트 시내로 나갔어요. Também com a Bíblia eu saio cidade de Frankfurt. 시내가 프랑크푸르트 시내가 한국 기업들이 많아요. Lá na cidade de Frankfurt, não é? Tem várias empresas coreanas também. 삼성, LG, 현대 Samsung, LG, Hyundai. 찾아갔어요. Eu fui às empresas. 이야기했어요. Eu falei para eles. 여러분이 그분들은 하나님 안 믿어요. Eles não são crentes. 근데
근데 전 상관없어요. Não importa. 이 말씀 보여줬어요. Eu mostrei a palavra de Deus. 하나님 못 본 척 하지 말라 그랬다. Deus diz: não pode fazer isto, não conta que não viu. 반드시 도와라 그랬다. Tem que ajudar. 삼성 도와라. Samsung ajuda. LG 도와라. LG ajuda também. 현대 도와라. Hyundai ajuda também. 우리 성도들이 독일 교회를 찾아갔어요. Então os irmãos da nossa igreja visitaram outras igrejas também. 중국 교회를 찾아갔어요. Igreja chinesa, 아프리카 교회를 Alemanha, 찾아갔어요. africana. 우리가 갈 수 있는 모든 곳을 가가지고 Qualquer lugar que nós podemos ir, nós fomos. 말씀을 보여줬어요. Mostramos a palavra de Deus. 진짜 여러분 기적이 일어났어요. Aconteceu um milagre. 사진 넘겨줘 보세요. Próxima imagem, por favor. Próxima. Isto. 짧은 시간에 5만 유를 후원받았어요. Dentro de pouco tempo nós conseguimos receber 50.000 euros. 저는 이렇게 후원받은 처음 받아. 비행기표를 샀어요. Nós compramos passagens. 한국 가기 3일 전에 Antes de 3 dias ir para a Coreia. 학생들한테 해서 이야기를 했어요. Então eu falei isto para os jovens. 여러분, 하나님이 은혜를 베푸셨습니다. Deus nos deu a graça. 비행기표를 Nós 샀습니다. compramos passagem para todos. 갑자기 학생들이 막 과음을 질러요. Eles começaram a gritar. 박수를 쳐요. Eles deram aplausos. 그래서 막 울어요. E depois começaram a chorar. 자기들도 한국에 갈 거라고는 믿지를 않았는데 Nem eles acreditaram que eles podem ir à Coreia. 표를 산 겁니다. Mas nós compramos 아, passagem. 진짜 얼마나 감동스러운지. Então eles ficaram muito movidos, também eu. 그래서 우리가 한국에 E 갔잖아요. nós chegamos à Coreia. 댄스 대회를 갔습니다. Nós participamos da competição da dança. 전 세계 많은 팀이 왔는데 Chegaram várias equipas do mundo. 우리는 프로도 아니었어요. Nós não éramos profissional, 근데 우리는 달랐어요. mas nós éramos diferentes. 우리는 하나님이 보내서 왔다는 믿음을 가지고 Porque 있어요. eles participaram da competição da dança, mas nós chegamos à Coreia porque Deus nos enviou aqui. 예. 다음 사진 보여주세요. Próxima, por favor. 자, 예 보세요. Tem som? 다시 해주세요. Por 다시 favor, outra vez com som, por favor. 사진. 아, 사진이요? 소리. É. 이 댄스 대회 하는 겁니다. 그래서. Sim, isso é a competição da dança. Isso é Uruguai acampamento time. mundial. Uruguai Essa é a time. nossa equipa. International World Dance Festival in Korea and won the grand prize. Their dream became another victory on the way to the future of Ukraine. 여러분 학생들 얼굴 보세요. Olha a cara dos jovens. 얼마나 밝습니까? É muito 다음 brilhante, 사진. né? Próxima imagem. 예. 이 다음 Próxima. 이분이 안나예요. Sim, ela é a professora de dança, Ana. 끝까지 우리를 도와줬어요. Ela foi conosco até a 예, Coreia. 다음 사진. Próxima imagem. 예, 다음. Próxima. 예, 다음. Próxima. 예, 여러분 한국의 모든 뉴스, TV, 신문에 우리 기사가 다. Todo telejornal, notícia, mídia saíram a nossa notícia. 아 진짜 하나님의 영광을 한국에 드러내게 됐어요. Então, Deus, né, a glória de Deus foi manifestada toda a Coreia. 아 진짜 얼마나 감사한지. Então, nós ficamos muito agradecidos. 아 제가 뭐예요? 드리고 싶은 얘기가 더 많긴 한데. Então, tenho muita coisa para falar. 오늘 읽었던 창세기 1장만 조금만 얘기하고 마치겠습니다. Então, eu queria falar um pouco aqui a Gênesis capítulo 1 que nós lemos no início para finalizar. 2부는 오늘 저녁에 하겠습니다. A segunda metade vamos continuar à noite, tá bem? 예, 목사님이 저녁에도 시간을 주셔가지고. Porque o pastor nos deu também à noite este tempo. 예, 저녁 시간에 이어서 하겠습니다. Sim, à noite vamos continuar a segunda metade. 창세기 1장 1절은 하나님이 천지를 창조하신 이야기. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a história como Deus criou o céu e a terra. 여러분 여기에 2절에 보면 Versículo 2. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있고 하나님은 수면에 하십니다. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 하나님이 천지를 창조하기 전에 Quando Deus criou a terra, 여러분 땅은 혼돈했습니다. antes de criar este mundo, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre, 공허하고 어둠에 가득 차 있었습니다. havia trevas sobre a face do abismo. 예, 어디에도 빛이 없었습니다. Em qualquer lugar desta terra não havia luz. 예, 이 땅 어디를 둘러봐도
qualquer lugar do mundo desta terra não havia luz. 빛이 없고 Não havia luz, 소망이 없고 não havia esperança, 희망이 없고 não havia felicidade, 기쁨이 없고 감사가 없고 não havia gratidão em nenhum lugar. 하나님이 어둠 속에서 말씀하셨습니다. Mas dentro das trevas, Deus diz, 하나님이 가라사대 Deus diz, 빛이 있으라. haja luz. 여러분 그날이 첫째 날입니다. Isso é o primeiro dia. 하나님의 말씀이 땅과 연결된 그날 Quando esta terra está conectada com a palavra de Deus pela primeira vez, 하나님의 말씀이 땅에 퍼진 그날 quando a palavra de Deus foi dada para esta terra, 여러분 그날이 첫째 날입니다. isso é o primeiro dia. 정말 이 땅은 오랫동안 어둠 속에 있었습니다. Esta terra durante muito tempo estava trancado dentro das trevas. 정말 오랜 세월 절망 속에 있었습니다. Durante muito tempo estava dentro da desesperança. 아무런 소망이 보이지 Não 않았습니다. havia nenhuma esperança nesta 예, terra. 어떤 꽃도 볼 수 없었고 Não tinha nenhum flor, 어떤 나무도 볼 수 없었고 nenhum árbol, 예, 어떤 소망도 찾아볼 수 não 없었습니다. tinha nenhuma vida nesta terra. 어느 날 하나님이 땅에 말씀하셨습니다. Mas um dia Deus diz para esta terra: 빛이 있어라. haja luz. 하나님이 말씀하신 그날 Aquele dia que Deus diz à terra, 빛이 만들어지고 houve luz. 빛이 만들어지니까 Quando houve luz, 어둠이 사라지고 as trevas desapareceram. 예, 하나님 말씀하시니까 Quando Deus diz, 예, 땅에 나무가 올라오기 시작하고 então a terra nasceu as árvores, flores, plantas. 하나님이 말씀하시니까 Quando Deus diz, 땅에 꽃이 피고 floresceram. 하나님 말씀하시니까 Quando Deus diz, 땅에 생명이 살기 시작하고 a vida começou a espalhar toda a terra. 여러분 우리 인생의 첫째 날은 하나님의 말씀과 연결되는 날입니다. Primeiro dia da nossa vida é quando nosso coração está conectado com a palavra de 여러분 Deus. 여기에 말하는 땅은 우리 인간을 이야기합니다. Esta terra aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o nosso coração. 오늘 여러분 마음에 어떤 혼돈이 있든지 Qualquer tipo de trevas que vocês tenham hoje, 어떤 어두움이 있든지 qualquer dificuldade que vocês tenham hoje de manhã, 어떤 공허가 있든지 qualquer tipo de abismo que vocês tenham hoje, 하나님의 말씀과 연결하면 quando vosso coração está conectado com o coração de Deus, a palavra de Deus, 저는 그 무리아 프로젝트 하면서 참 어려움을 많이 겪었어요. então fazendo esse projeto Moria passei tantas dificuldades. 내가 말라고 이런 거 해서 이 Ah, porque 고생하지. eu comecei este projeto difícil, meu 그냥 우리 Deus. 교회 목회만 하면 될 건데. Eu posso ministrar na minha igreja só, 근데 어려움을 겪고 정말 절망했을 때 mas quando meu coração estava em trevas, 하나님의 말씀이 내 마음에 빛이 된 거예요. a palavra de Deus se tornou a luz no meu coração. 아 그렇지 하나님은 사랑하시지. Sim, Deus ama este povo. 아 하나님 돕겠다. Ah, Deus vai ajudar. 그 말씀이 내 마음에 빛이 되어서 Esta palavra se tornou a luz no meu coração. 예, 그 말씀을 따라갔을 때 하나님 놀라운 복을 주는 걸 봤어요. Seguindo a palavra de Deus, eu podia ver claramente como Deus a abençoou. 여러분 오늘 하나님 여러분 마음에 말씀하기를 원하십니다. Então Deus queria falar também para vocês hoje de manhã. 여러분이 어둠을 이길 수 없습니다. Nós não podemos expulsar trevas. 여러분이 절망을 이길 수 Nós 없습니다. não podemos expulsar desesperança. 하지만 하나님의 말씀이 여러분 마음에 임하면 Mas quando a palavra de Deus entra no nosso coração, 어둠 속에서 빛이 만들어지는 겁니다. aquela luz vai expulsar todas essas coisas. 절망 속에서 소망이 만들어지는 Dentro 겁니다. da desesperança, nós podemos fazer esperança. 여러분 하나님의 말씀과 가까이 하는 여러분 되시기를 바랍니다. Então, fica com a palavra de Deus. 예, Amém? 나머지 이야기는 오늘 저녁에 Nós 드리겠습니다. vamos continuar à noite também. 예, 감사합니다. Muito obrigado. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, não desista, não pare de crer. Fique em pé, igreja. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Declare isso, igreja. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção
unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não se movimente agora, não se movimente agora. Existe uma graça dentro deste lugar hoje. Existe um favor de Deus aqui hoje, que está ligado com sonhos. Existem pessoas que chegaram aqui hoje você tem sonhos, você tem projetos, mas você ainda não entendeu que o dono do sonho e o dono do projeto é Jesus, não é você. Não tem a ver com você, tem a ver com o propósito dele em você. E quando nós reconhecemos Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, e não há outro, os sonhos dele começam a fluir no nosso coração, começam a fluir na nossa mente, e aí o nosso coração começa a estar conectado diretamente a ele, para que nós possamos viver o propósito dele. E nesta manhã eu não poderia deixar de sair daqui sem dar duas oportunidades. A primeira é para você que quer entregar a sua vida, não só os seus sonhos. Às vezes nós queremos entregar só os nossos projetos. Não, o Senhor não quer só o seu projeto, Ele quer o seu coração também. Ele quer estar conectado a você para que o propósito dele, como eletricidade, possa se cumprir aonde você está. E nesta manhã, você que quer dizer assim: Jesus, a partir de hoje, eu não te entrego só o meu sonho, mas eu te entrego o meu coração, a minha vida. Levante a sua mão direita, assim, aonde você está. Você precisa se conectar, você precisa hoje, o momento em que você levantar a sua mão assim, vai ser o elo de conexão, em que você vai dizer para Ele: eu quero me conectar ao coração, o meu coração conectado ao Senhor. Pode levantar a sua mão, você que quer dizer isso para Jesus hoje. A segunda oportunidade que eu quero te dar é para você que um dia já se conectou, mas hoje você se sente desconectado, você se sente longe de Deus, e você quer voltar para os caminhos do Senhor hoje. Você quer se reconectar hoje. Levanta a sua mão direita assim, bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ver você, eu quero ver você, eu quero orar por você. Levanta bem alto, bem alto. Já existem algumas mãos levantadas. Já existem algumas mãos dizendo: Senhor Jesus, eu quero me reconectar hoje. Levanta, levanta bem alto assim a mão direita. Você que quer dizer sim para Jesus, você que quer se reconectar, eu queria te pedir um favor. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Pode vir, pode vir, pode vir. Você que quer essa conexão hoje, você que quer se reconectar hoje, pode vir, pode vir, pode vir. Venha, venha, venha. Hoje o Senhor está restaurando sonhos. Venha, venha, venha. Pode vir, pode vir. Isso, aqui ó. Isso. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura,
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus está fazendo algo lindo aqui hoje. Deus está fazendo algo poderoso aqui hoje. Existem sonhos sendo restaurados. Existem esperanças sendo reconectadas. Porque a única esperança que nós temos é Jesus. Não existe outra esperança senão Jesus. É Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Olha aqui para o pastor. Quando vocês levantaram as mãos, vocês estavam fazendo exatamente aquilo que o pastor pregou. Vocês estavam se conectando ao coração de Deus. E Deus, Ele tem tudo que você precisa. Deus tem tudo. Não há nada que você precise que Deus não tenha para você. Não há nada que você não necessite que Deus não tenha para você. Ele tem tudo. Ele é suficiente nas vossas vidas. Ele é suficiente nas nossas famílias. E neste momento eu gostaria que vocês repetissem uma oração comigo. Eu preciso que vocês olhem para mim, olhem para mim. Eu preciso que vocês falem com a vossa boca. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. E a Tua palavra mudou a minha vida. Mudou a minha história, mudou a minha forma de pensar e mudará a minha forma de agir. Eu te aceito, eu recebo ao Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados cometidos por obras, por palavras, por pensamentos. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Eu renovo a minha aliança com o Senhor hoje, agora, porque a minha fé, a minha esperança e os meus sonhos estão somente em Ti, Senhor Jesus. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, há uma festa no céu. E nós não podemos, olha para mim, e nós não podemos deixar esta festa sozinha no céu. Ela tem que acontecer aqui também. Então eu vou contar de 1 até 3, e no 3 vocês vão virar para trás. E vocês vão conhecer, não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás, é surpresa. Eu quero festa! Festa! Levanta. Festa. Há uma festa no céu, mas há uma festa aqui também. Festa! Cadê a festa? Atenção! 2, 3. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar Jesus!
Aleluia! Toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele. Fica aí que nós vamos participar da ceia e nós vamos ter um momento muito lindo na nossa igreja daqui a pouquinho. Não vá embora, não perca. Amém? Vamos participar da ceia agora. Os diáconos já estão servindo a ceia, não estão? Isso, você já está recebendo aí a ceia. É isso mesmo. Em 1 Coríntios, preste bastante atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Como você sabe, essa ordenança, essa direção de Deus para nós, é uma direção para que nós tirássemos um momento e não olhássemos para uma cruz preenchida, mas uma cruz vazia. Uma cruz que não foi capaz de deter o seu Salvador, Jesus. Quando nós olhamos para o pão, quando nós olhamos para o cálice, é impossível nós não olharmos para tudo aquilo que Jesus sofreu naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor ao mundo. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste mesmo texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no verso 28 ele diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O sonho de Deus não é que nós sejamos condenados, mas é que nós sejamos salvos por Ele. Então neste momento nós vamos consagrar o pão, vamos consagrar o cálice que você tem aí na mão, que você já está recebendo, e nós vamos participar juntos desse momento de ceia. Se agora você quiser pedir perdão ao Senhor, quiser se reconciliar, é um excelente momento para gerar um marco na sua vida e você sair daqui mudando a sua semana. Talvez você chegou aqui com uma situação, Deus falou tanto ao seu coração, e a partir de agora você vai sair daqui liberto, transformado em nome de Jesus. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este momento maravilhoso que o Senhor nos permitiu ter nesta manhã. Nós cremos, Pai, que o Senhor não é só a nossa esperança, o Senhor é tudo que nós precisamos e a nossa salvação, Pai. Por isso nós consagramos esse pedaço de pão, nós consagramos esse sumo de uva, Pai, que até há pouco foi comprado no supermercado, mas que a partir de agora, Pai, representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Portanto, meu Deus, nós pedimos perdão por todos os pecados cometidos, Pai, para que possamos participar diante do Senhor, crendo que um dia o Senhor nasceu, morreu, ressuscitou e vivo está. E hoje nós temos o privilégio de falar com o Senhor, nós temos o privilégio de ouvi-lo, nós temos o privilégio de nos relacionarmos com o nosso Salvador. Portanto, Pai, obrigado por este momento, em nome do Senhor Jesus. Declare essa canção por um minuto. Declare essa canção por um minuto. Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sua cruz mostra a tua graça. Do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente
somente pelo sangue. Todos receberam? Todos receberam? Alguém que ainda não recebeu? Muito bem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice. Ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Bebamos. Eu sou livre. Eu sou livre. Declare isso! Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Espera aí só um minutinho que nós temos algo muito importante para a nossa igreja. Eu queria que todos os irmãos envolvidos com a nossa missão viessem aqui à frente, por favor. E enquanto isso, fique de pé, igreja. Fique de pé que nós já estamos terminando. Eu gostaria de falar para a igreja que desde o início do ano, preste bastante atenção nisso. No culto da virada, os irmãos venham aqui à frente, por favor, tem que ser rapidinho. Missionário acelera, missionário não dorme. Não... Isso, venha. No início do ano, quando nós declaramos o ano da compaixão, eu falei para a igreja, abri o meu coração e disse que Deus tinha me dado uma visão, Deus tinha me dado uma direção em junho do ano passado. E essa direção ela foi muito linda, ela foi muito clara, mas eu ainda não tinha tido o discernimento dela. E quando eu cheguei na reunião global, o ano passado em agosto, quando foi declarado que nós viveríamos o ano da compaixão, tudo começou a fazer sentido. E eu falei para a igreja, nós levantamos aquele projeto, cada cêntimo conta. E nós começamos a orar, começamos a pedir ao Senhor direcionamento para onde, como e quem. Para onde, como e quem? Era essa a nossa pergunta, para onde, como e quem? E o Senhor começou a fazer tudo aquilo que o pastor pregou hoje. Nós precisamos ter o nosso coração conectado com o coração de Deus. Não tem a ver com o que nós temos, tem a ver com aquilo que Ele vai fazer. 3 dias antes, eles não tinham o dinheiro da passagem. E Deus proveu, porque estava conectado com o propósito, estava conectado com o coração de Deus. E quarta-feira, eu quero me colocar aqui do lado dessa equipe. Eu e essa equipe, nós estaremos arrancando daqui de Lisboa, rumo a Guiné-Bissau. Pode celebrar! Pode celebrar! Fala com o seu irmão aí do lado. Fala com o seu irmão aí do lado. Você está indo também. Você está indo também. Eu quero fazer um vídeo aqui rapidinho. Vocês 3 para lá, nós os 3 para cá. Solta aí aquele vídeo rapidinho.
daqui a algumas horas, nós vamos poder abraçar aquelas crianças. Queria chamar aqui o pastor Ayrton e a pastora Beth. E queria que a igreja estivesse orando, nos enviando e assumindo um compromisso de orar por nós. Serão 12 dias intensos, de madrugada até de noite, cuidando, abraçando, levando uma palavra de fé, de esperança. A nossa doação como igreja já está lá. Alimentos, produtos de higiene, mas ainda não está fechado. Você que quer participar desse projeto, você ainda pode ajudar. Você ainda pode contribuir. Então eu quero que, se Deus tocar no seu coração de alguma forma, eu quero que você me procure, para que nós possamos alcançar cada vez mais. Um dos nossos objetivos lá é visitar algumas casas de crianças que são cegas. Algumas já foram abusadas sexualmente, fome, tristeza, educação. Outras são cegas de nascença, outras foram cegas por causa de uma maldade. Estou levando comigo uma médica nativa, para cuidar das crianças. Estou levando comigo uma enfermeira nativa, para quê? Para que nós possamos chegar lá, respeitar a cultura, respeitar tudo. Nós não queremos fazer nada, nós só queremos abençoar, nós só queremos ser os braços de Jesus na Guiné-Bissau. E eu gostaria que a igreja orasse por nós. Por favor, o pastor Ayrton e a pastora Beth. Queria chamar aqui todos os pastores que viessem aqui orar por nós também. Pastor Ayrton é o pastor responsável pela intercessão da nossa igreja, o ministério de intercessão. Os intercessores vêm também. Eles têm uma missão agora, nos cobrir juntamente com você, nos cobrir em oração. Amém? Vamos ficar de joelhos. Igreja, estenda as mãos para cá. Você como igreja tem autoridade e você está enviando os pastores, os líderes que vão estar nesse lugar. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Essa missão, esse projeto é do Senhor, é obra das tuas mãos. Jeová Jirê, provê todos os recursos. Pai, recursos físicos, emocionais, financeiros, tudo que os teus servos, ó Pai, precisam levar naquele lugar. A tua palavra com autoridade, com poder e ousadia, Pai. Palavra de amor, palavra de consolo, Pai. Que aonde eles pisarem a planta dos pés, como a tua palavra afirma, é possessão para o teu reino. Que ali, Pai, haja cura física, que ali haja cura emocional, que cegueira física e cegueira espiritual, nós já declaramos cura. Que aonde os teus servos abrirem a boca, aonde eles imporem as mãos, Pai, aquelas vidas sejam curadas, curadas de opressão, curada do medo, curada de ansiedade, Pai. Que todos os recursos do céu sejam entregues agora sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Que quando eles chegarem naquele lugar, principados e potestades batam em retirada, em nome de Jesus. Que eles possam ir e vir em segurança. Eles estão espiando a terra, mas essa terra já é nossa. Essa terra, ela já é do Senhor. Nós declaramos, ali é terra que mana leite e mel. Ali o reino de Deus há de crescer, há de multiplicar. Alarga as nossas tendas, leva um exército poderoso que vai conquistar para o Senhor, Pai. Levanta missionários, obreiros aprovados, ó Pai, para levar a palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. Que eles possam, Pai, transbordar da tua palavra
do teu Espírito, em nome de Jesus. Nós já anulamos toda seta, todo embaraço, qualquer levante do mal. Nós já damos uma ordem no mundo físico e no mundo espiritual: nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará, porque eles vão, Pai, levar o evangelho da paz, o príncipe da paz, o rei da glória, o Senhor dos exércitos com eles, em nome de Jesus. Que eles venham com boas novas desta nação Guiné-Bissau. Nós já os abençoamos com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. E a igreja toda diz amém. Glória a Deus. Lembra dessa equipe aqui nas suas orações. Você tem um compromisso conosco de cobrir-nos em oração. Cada um de nós aqui estamos indo com uma missão, com um propósito, mas todos nós estamos indo conectados com o coração de Deus para aquele lugar. Amém? Você vai conosco na viagem? Amém. O meu sonho é que daqui a uns dias todos vocês conheçam aquele lugar, todos vocês possam servir naquela nação, todos vocês possam contribuir. Amém? Glória a Deus. Como é bom podermos servir ao Senhor. Logo à noite, como nós dissemos, vai estar cá de novo os pastores para ministrar sobre as nossas vidas, e eu sei que vai ser um tempo extraordinário também. Semana que vem, nós teremos aqui na nossa igreja, sexta e domingo, uma conferência de missões, onde nós teremos uma missionária que esteve vivendo vários anos na Índia. Ela irá ministrar, e esta equipe toda aqui, ó, lá da Guiné-Bissau, nós vamos falar em direto com a igreja nas horas dos cultos. Nós vamos mostrar, né? Vamos mostrar aquele lugar para que vocês estejam pertinho da gente, né? E vai ser um tempo assim maravilhoso. Ore por nós, por favor, por favor. Já precisamos da vossa oração. Senhor, graças nós te damos, Pai, por este culto, por este dia, por este tempo. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de adorar ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta viagem que o Senhor nos concede como igreja, Pai, para nós podermos ir e pregar o Evangelho, não ficando só em Jerusalém, mas indo até Judeia, Samaria e confins da terra, Pai. Eu abençoo, Pai, a nossa semana e declaro um novo tempo e uma nova história em Cristo Jesus para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Que Deus abençoe você. E você que está em casa, que honra, que privilégio poder servir ao Senhor juntamente com você. Este tempo maravilhoso, onde nós estivemos aqui ouvindo a palavra, experimentando tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, mas eu quero te fazer um convite. Logo à noite, às 19 horas, eu conto com você, conto com a sua casa, com seus amigos e com a sua família, para juntos celebrarmos o nome poderoso do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.